Olá, que bom você aqui no projeto Across Seven Seas. Eu Obrigada, estou Silvia, muito feliz pelo aqui com convite. com a Ana João Sepúlveda aqui ao meu lado, viu, Ana? Muito grata mesmo por estar aqui, dedicar um tempo. Vou fazer aqui uma pequena descrição da Ana e de toda a sua trajetória no mundo da economia da longevidade. A Ana João Sepúlveda, aqui ao meu lado, é socióloga, especialista em envelhecimento e longevidade. É presidente da Associação Age Friendly de Portugal, embaixadora da rede Aging 2.0, Onde estamos as duas juntas? felizmente, membro do Covenant on Demographic Change da Rede Portuguesa de Ambientes Seguros, Saudáveis e Amigáveis e vogal da direção da Associação Cidadania Social. E o mais importante, é lógico, ela é fundadora da consultoria 40 Mais Lab, é uma consultoria especializada na economia da longevidade e é referência, a Ana, com a sua consultoria, tá, nessa área da economia da longevidade, não só em Portugal, na Espanha, no Reino Unido e em vários países do mundo. É sim, porque eu sei, porque eu sigo a Ana e dou esse testemunho, né, do quanto ela é respeitada nessa área, tá, Ana? Então eu lhe agradeço muito essa oportunidade de conversar É um aqui com os prazer colaborar amigos. contigo. Muito obrigada mesmo. Já então te peço que fale aí da sua trajetória, né, nessa área do envelhecimento e da longevidade e sobre a 40 mais Lab. Conta para nós. Então, olha, a trajetória começa, eu acho que é 2007, quando eu trabalhava numa multinacional de estudos de mercado e o que aconteceu foi, nós fizemos um estudo sobre jovens e depois a cliente do Santander e da Nestlé vieram-nos perguntar porque é que nós não trabalhávamos as pessoas mais velhas. Eu não fazia a mínima ideia que a Europa e o mundo estavam em processo de envelhecimento. E nessa altura fizemos um primeiro estudo de mercado, uma segmentação das pessoas com mais de 55 anos em termos das motivações face ao envelhecimento. Na altura, eu acabei por conhecer o Joseph Coughlin, do MIT Age Lab, e comecei e apaixonei-me por esta área. Mais tarde vem a questão da crise, e eu resolvo aprofundar esta área da economia da longevidade. Na altura chamava-lhe envelhecimento, enfim, portanto a trajetória começa aí. Uns anos mais tarde, já não lembro se 2010, 2011, eu resolvo montar a empresa. Achava que íamos criar uma empresa para fazer consultoria e desenvolvimento de projetos de produtos e serviços para pessoas séniores. Nem hoje a gente faz isso, ou melhor, já começamos a fazer. Eu acho que aqui depois do Covid deu uma acelerada boa em termos de mercado. A pandemia teve muita coisa, tem tido muita coisa menos positiva, mas uma coisa positiva foi exatamente isso, foi ter acelerado aqui o mercado, não é? Portanto, a minha trajetória começa aí. Passado uns anos, em 2015, tive a coincidência de ir a Bruxelas para uma reunião, que era a reunião de criação do Covenant. Portanto, a 40 Mais Lab acaba por ser fundadora do Covenant. No fundo, o que é que o Covenant faz? Ele agrega um conjunto de políticas e iniciativas ligadas à economia da longevidade, embora utilize o termo Silver Economy. Eu não gosto do termo, porque não gosto da referência à idade, a gente já vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, mas comecei a trabalhar essa área e mais tarde é um pouco esta necessidade de participação mais interventiva do ponto de vista de políticas públicas que me leva a mim e mais a outras empresas a montarmos a Associação Age Friendly Portugal. Portanto, a associação é recente, inspirada na Age Friendly Ireland. Estamos a apoiar a criação de uma Age Friendly Espanha e apoiaremos a criação de outros países com todo o gosto. A nossa lógica é termos aqui um núcleo de empresas e de entidades que se queiram debater, porque em cada país, pela vertente económica do envelhecimento e da longevidade, e podermos também assim influenciar políticas públicas, estratégia europeia. Não é? Assim, de uma forma muito resumida, este é o percurso. A 40 Mais Lab, nesta fase, o que tem feito
temos nos voltado mais para a área do investimento, ou seja, é uma iniciativa recente, mas também lá está fruto, e tu também tens sido responsável por isso. A Silvia tem trazido aqui algumas empresas brasileiras que estão interessadas em entrar para Portugal. Portanto, nós neste momento estamos a estruturar e estamos a acabar de estruturar essa área. Uma das coisas que nós queremos criar cá em Portugal é um fundo de investimento para financiamento da inovação e aceleração de projetos ligados à economia da longevidade. Portanto, é uma área nova que nós estamos a trabalhar, para além da área de consultoria que nós fazíamos. Assim, muito resumidamente, é isso que nós fazemos. E é basicamente esse o meu percurso. E é resumidamente mesmo, Ana, porque eu sei que a sua atuação é fundamental para todos os envolvidos, né? Não só a parte empresarial, mas principalmente o público-alvo disso tudo, que é o que é beneficiado. E falando então de envelhecimento, temos lido muito a respeito do envelhecimento das populações de vários países, né? Palavras positivas da ciência quanto à possibilidade de vida boa até os 100 anos ou mais, sobre o potencial econômico que existe nas mãos dessas pessoas idosas. Só que, por outro lado, vemos um agravamento do idadismo. Temos o Dr. Alexandre Calacho, expoente nessa área de envelhecimento no Brasil, uma luta, né, para o combate e principalmente para o surgimento de ações para que sejam valorizadas essas pessoas. Então é uma luta também árdua. E da sua experiência pelos países que estuda e atua, como vê essa questão do idadismo? Há algum lugar que ele é mínimo em que esse potencial econômico dos mais velhos é valorizado? Olha, Silvia, tu tens alguns países, sim, que têm inclusivamente uma estratégia para o desenvolvimento da economia da longevidade. Mas o problema do idadismo é um problema que afeta o mundo inteiro. Aliás, quando nós cá em Portugal ficámos fechados em casa, uma das coisas que eu resolvi fazer foi começar a participar no máximo de webinars e conferências que havia. Eu costumo dizer que eu viajei pelo mundo sem sair de casa, não é? E muitas das conferências onde eu estive, o tema era a questão do idadismo. O idadismo é uma das grandes freios do desenvolvimento da economia da longevidade. Eu hoje de manhã, por exemplo, estava a ver uma talk, tipo TED Talk, promovida pelo BBVA, de um espanhol. Pelo que eu percebi, ele é jogador de hóquei, e o que ele falava, eu não vi, ele não refere a idade dele, mas ele dizia que a maior vítima do idadismo, ou seja, do preconceito face à idade, é mesmo uma pessoa que é preconceituosa. Porquê? Porque enquanto nós pensarmos que não temos direito a um conjunto de coisas, já não temos idade para um conjunto de coisas, nós vamos deixar de viver, e isto não nos tira o nosso tempo de longevidade. Ou seja, isso dá-nos uma vida menos feliz, isso dá-nos uma vida com menos qualidade. Nós sabemos que as sociedades que são mais longevas são aquelas onde as pessoas têm um propósito. E se eu achar que o meu propósito tem um fim, tem uma data de validade, isso faz pouco sentido. Uma das coisas boas é nós ganharmos cada vez mais anos de vida. Outro dos aspectos que começa a valer é cada vez mais a idade biológica em detrimento da idade cronológica. Eu posso ter 50 anos e posso estar mais nova do ponto de vista do organismo, ou posso estar mais velha, portanto aqui a questão da idade vai passar mais por aí, não é? Portanto, dessa forma, eu acho que o idadismo é algo que continua a preocupar toda a gente que trabalha nesta área. Quem desenvolve mais a componente económica, como eu faço, é ainda mais crítico, por isso que eu disse, ou seja, as organizações cada vez mais deverão centrar-se numa componente de promoção da longevidade, seja do ponto de vista interno, de gestão das equipas, procurar ter uma equipa intergeracional, que é o que faz sentido. Cada idade tem as suas qualidades, portanto não faz sentido nós estarmos a achar que os mais novos são melhores que os mais velhos, não é por aí. Do ponto de vista da oferta, também, porquê? Porque do ponto de vista de negócio, se eu não estiver atenta àquilo que é
o que é que caracteriza os diferentes tipos de pessoas que existem, e nós aqui começamos a trabalhar a partir dos 40 anos, ou seja, já nem falo em pessoas idosas, não é? E vou assumir que os idosos considera-se a partir dos 65 anos. Nós estaremos a perder uma organização que não olha para isto, está a perder mercado. E quando eu digo que está a perder mercado, está a perder dinheiro, porque não desenvolve produtos, não desenvolve serviços. Há consumidores que poderiam consumir determinadas coisas, não consomem porque têm necessidade delas, mas elas não existem, portanto a percepção que é um pouco generalizada, quem trabalha nesta área, é que a percepção em relação à oferta, tu tens uma procura que é superior à oferta. Fundamentalmente é isso. É a mudança de mentalidade, basicamente. É fundamental. E começar pelas empresas. E o trabalho interno já seria um importante passo, porque é realmente um contrassenso não se cuidar disso, né, perante a regra da própria economia. É isso que eu não entendo. E não entendo essa questão. Se há tanto dinheiro, não é, nas mãos dessas pessoas, porque não pelo meio do interesse financeiro, mas pelo respeito. E eu lhe pergunto, então, que tipo de organização, né, na sua opinião, qual tipo de organização poderia ser indicada para fazer um trabalho efetivo de valorização dessas pessoas, desse público que nós estamos a mencionar aqui, ligado ao interesse da economia, da longevidade? Existiria alguma instituição? Eu penso em alguém até com pessoas mais velhas na liderança, se existiria algum caminho nesse sentido de... Nós temos vários protestos, mas ações efetivas. Mencionaste a questão das empresas dentro da sua área interna, mas por aí, instituições, de onde poderia vir esse Eu acho salvamento? Que a primeira aqueles que nos países mais bem-sucedidos nesta área, leia-se a Austrália, leia-se a Irlanda, ou mesmo o Japão, tu tens aqui dois tipos de organizações que têm sido pioneiros nesta área. Uma delas são mais organizações na área social. Porquê? Porque tipicamente o envelhecimento começa a ser tratado na vertente social e depois é que é tratado na vertente económica. Também por uma questão que tradicionalmente há uma maior sensibilidade das pessoas que trabalham a área social para a questão da fragilidade das pessoas mais velhas. Portanto, estão mais despertas, estão mais atentas. Depois, a questão política, porque o caso australiano é um caso que para mim continua a ser referência. Eu já não sei dizer há quanto tempo, ou seja, não sei dizer que só há 10 anos, foi há mais de 10 anos. Mas o que eu te posso contar é que há uns bons anos atrás, o governo de então da Austrália começou a perceber que tinha muita gente com mais de 40 anos, portanto não estamos todos a falar em séniores, estamos a falar em pessoas adultas, pessoas com mais de 40 anos no desemprego e que não conseguiam voltar ao mercado de trabalho. Mesmo se passa em Portugal e mesmo se passa noutros países em que nós temos desemprego de longa duração, que é basicamente próprio de pessoas com mais de 40, 50 anos. E o que o governo australiano na altura fez matemática pura, foram contas, foi perceber que havia uma mentalidade predominante de gestão de pessoas que dizia que as pessoas a partir dos 40 anos estavam completamente, tendiam a ficar desatualizadas face ao mercado, e depois, portanto, percebeu que ia ter um grupo grande, eles já estavam em um processo de envelhecimento, se calhar não tão acelerado como, por exemplo, nós aqui em Portugal. E o que o governo fez foi fazer as contas e perceber se isso continuasse, o impacto que isto tinha no produto interno bruto. E o impacto era muito grande. Por outro lado, fez outras contas. Porquê? Porque há todo um impacto, desde aquilo que poderiam produzir e não produzem, portanto, aquilo que poderiam gerar para a economia e não geravam. Depois, todo o impacto do ponto de vista de proteção social, de saúde, e isso contarmos só um indivíduo. Mas se contarmos que uma pessoa infeliz ou uma pessoa com depressão afeta, obviamente, a qualidade de vida e a saúde das pessoas que estão à sua volta, portanto, isto então o dano é ainda maior, não é? O que o governo australiano fez foi um pacote de políticas públicas e fiscais para, por um lado, incentivar a que as pessoas permanecessem no mercado de trabalho
incentivar a que as organizações contratassem e mantivessem essas pessoas. Eu costumo dizer que uma coisa é eu subsidiar, por exemplo, metade da segurança social que uma empresa pagaria por um colaborador com mais de 50 anos. E aí eu estou a cortar nos custos. Outra coisa é eu criar, de facto, um pacote de incentivo onde eu ofereço, entre aspas, a uma organização um montante por ela ter uma pessoa com mais de 50 anos. São coisas diferentes, têm impactos diferentes. Obviamente que cortar os custos de uma organização é sempre bom, não é? Eu que sou empresária, obviamente percebo isso, mas o governo australiano na altura foi bastante inovador e ambicioso. Criou inclusivamente um manual que ajudava, explicava e guiava as organizações nessa integração das pessoas mais velhas. Portanto, claramente que aqui os governos e o poder público e o poder político têm um papel muito grande. E no caso de Portugal, a mim preocupa-me bastante quando ouço políticos nas mais diferentes esferas somente focados na questão do envelhecimento, numa ótica muito de assistencialismo e a descurar completamente o que está a passar no mundo da economia, em que temos países, por exemplo, como o Reino Unido ou como a própria Croácia, que neste momento a área da longevidade é um dos pilares de desenvolvimento económico do país. E nós aqui... É visionário, não. Silvia, nesta fase, 2020 já não são visionários. Em 2020 eles estão a olhar para a realidade. A mim o que me preocupa, e neste aspecto das organizações que nós estávamos a falar, eu acho que qualquer tipo de organização que queira olhar para a realidade com olhos de ver, deve perceber que tem que contar com a questão da longevidade. Eu já nem falo da questão do envelhecimento, porque se nós falarmos no envelhecimento, há uma necessidade muito grande de mudança de mentalidade, e enquanto nós estivermos focados no envelhecimento, vamos estar focados nas questões negativas do envelhecimento, que também tem um lado positivo, não é? Depois, há um aspecto interessante que é que começam a surgir novas funções dentro das organizações, ou não necessariamente dentro, que há organizações que não têm dimensão para isso, que são funções como o Chief Elderly Officer, ou seja, que é uma pessoa sénior, tipicamente, não é? Que faz a ponte entre a organização e o mercado e os consumidores. É muito interessante esta função, porquê? Porque ela, por um lado, desmistifica, mas por outro lado abre horizontes. A outra função que começa a surgir é o Chief Longevity Officer, que já são funções diferentes. Aqui é mais uma função, é mais uma pessoa que trabalha a nível do board das organizações e que ajuda a que a organização tenha uma estratégia de desenvolvimento, tanto do ponto de vista interno de recursos humanos, quanto do ponto de vista de estratégia, de relação com stakeholders, enfim, desenvolvimento da indústria, ligada à questão da longevidade. Portanto, e isto são funções que podem existir dentro das organizações, pode haver associações que tenham pessoas com estes conhecimentos e que partilhem este conhecimento pelas diferentes organizações. Isto já é a realidade e é para aí que o mercado vai caminhar, porque nós em Portugal temos, por exemplo, mais de 50% da população portuguesa que tem mais de 40 anos. Portanto, não olhar para isto é uma insensatez, para não dizer outra coisa. Um contrassenso. Falar em progresso, falar em futuro sem se preocupar com isso. Sim. E muito interessante, e, como sempre, as suas palavras só agregam conhecimento a mim e a todos que exagero. Sempre é verdade. Exagero. E, ou seja, a parceria, reforçando a questão, tem que ser uma conexão entre as áreas governamentais e as privadas. Sem dúvida. Não pode ser isoladamente. Sim. E agora eu lhe pergunto a respeito do indivíduo, ou seja, o próprio 60 mais, 70 mais, 80 mais, eu me enquadro aí no 60 mais, o que nós podemos fazer então para estarmos juntos nesse processo de crescimento, de promoção do próprio respeito, trabalhando conjuntamente para o progresso, ou seja, em prol da economia da longevidade e conectando aquela questão da nossa obrigação de mantermos uma vida saudável, ativa, que isso cabe a nós,
né? Isso é uma questão pessoal, se isso tem algum valor para a economia da longevidade. Tem todo o valor. Aliás, tem todo o valor para a sociedade. Já nem falo para a economia da longevidade, sim, mas tem todo o valor. Eu acho que contaram-nos uma história quando nós éramos crianças, a ti, a mim, a todos, que nós não íamos viver muito. Nós íamos, depois da reforma, íamos ter mais que 10 anos, 12. Só que acontece é que, entretanto, a realidade é outra, não é? E a realidade é outra e tu hoje em dia tens a esperança média de vida em Portugal, mulher deve estar entre os 85 e 86, mas tu ainda não tens 65, portanto ainda vais viver um bocadinho mais. Mas és uma pessoa que se cuida, do ponto de vista físico, do ponto de vista de cabeça, portanto, provavelmente vais chegar aos 90 e tal, não é? Pronto. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós vamos mesmo ter que definir uma equação que tenha em conta uma longevidade maior do que aquela que nós esperávamos. Eu outro dia fiz um exercício muito interessante que foi pensar na minha vida como se eu fosse viver até aos 80 anos. E aquilo que eu queria fazer até aos 80 anos. E depois era pensar na minha vida com mais 20 anos e fazer a mesma linha. É giro porque quando nós pomos isto num gráfico, num papel, as coisas tomam outra dimensão. Nós tomamos outro nível de consciência sobre isso. Quando eu comecei a perceber que aos 100 anos eu ia ter imenso tempo, então a minha lista de coisas para fazer aumentou. Bom, o exercício vai até aos 140, que para alguns não é, para uma pessoa como eu que tem 51 anos, não é, eu não acredito que a minha geração vá viver naturalmente até aos 140. Ou seja, sem que a gente entre aqui na área da microbiologia e enfim, mas à vontade, 100, 120, tranquilamente. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nós temos duas hipóteses de viver isto. Ou ignoramos esta realidade e vamos vivendo conforme a vida do dia a dia. Então não acredito que as pessoas sejam felizes. Aquelas pessoas que eu conheço que não têm um propósito, que não têm isso em conta, não são muito felizes. Por outro lado, nós temos um poder de intervenção na sociedade muito grande. Não é? As atuais gerações, que digamos são aquelas que são as primeiras impactadas por esta longevidade, são aquelas que no fundo também estão a liderar este movimento. Eu lembro de em 2015 ou 2016 estar num congresso sobre cidades amigas dos idosos na Irlanda. E às tantas, aquilo foi um congresso, foi uma semana de congresso, e às tantas há uma senhora que se levanta, olha em volta e diz assim: vocês já olharam para esta sala? Só tem pessoas de cabelos brancos. Nós temos de trazer os jovens para aqui, porque nós daqui a nada vamos morrer. E este movimento todo que nós estamos a fazer a nível mundial, de conversão e de transformação do mundo num mundo age-friendly, o que vai acontecer é que isto vai se perder. Portanto, as gerações futuras vão por nossa responsabilidade, porque nós não as trouxemos, as gerações futuras, muitas delas vão ter que construir do zero, ou quase do zero novamente. Portanto, há uma responsabilidade de, por um lado, mostrar que existe a questão da cidadania sénior. Para mim é um tema preocupante, ou seja, nós não podemos achar que porque temos 80 ou 90 anos deixamos de ser cidadãos. Estou a falar com uma jurista. Não faz sentido. Aliás, há um conjunto de situações que, do ponto de vista legal, convém que as pessoas pensem nelas enquanto estão saudáveis e enquanto estão bem de cabeça, porque no caso português, e repito aqui as palavras de uma advogada portuguesa que está muito nesta área, e o que ela diz é que a lei portuguesa é ótima em relação às pessoas mais velhas. O problema é que as pessoas não sabem e não a põem em prática. Portanto, há um conjunto de coisas que nós, do ponto de vista de cidadania, temos que saber, temos que ter, temos que exigir. É um bocadinho a lógica do Alexandre Calas, que é de facto, temos que sair para a rua se for necessário, temos que falar, temos que nos mobilizar. Há países, por exemplo, onde foram criadas associações de consumidores séniores. Não estamos a falar de associações de reformados. Porquê? Porque no futuro nem toda a gente vai ser reformada.
A questão da reforma hoje em dia está a ser muito questionada porque é uma lógica de Estado social que vem da Revolução Industrial e que não se adequa muito com a realidade hoje em dia, não é? Portanto, do meu ponto de vista, ser reformado vai ser uma fase da nossa vida sem grande impacto e significado, porque as pessoas vão passar a desenhar uma segunda estratégia. Aliás, fala-se na segunda vida ativa, não é? Que é uma fase em que nós fazemos um reajuste. Se calhar, em alguns casos, baixar um bocadinho o ritmo, mas enfim, não é? Portanto, acho que essa é a missão do indivíduo. É a missão de, por um lado, olhar para a sua própria vida e tomar consciência que vai viver mais tempo. Por outro lado, perceber que tem um poder interventivo na sociedade. Ou seja, não é só esperar, reclamar da situação, esperar que a solução venha do lado de fora. O próprio interessado, ele tem sim a obrigação, e aí começa pela própria saúde, pela própria mentalidade, estudo, o famoso conhecimento constante e estudo constante, que é o que, pelo menos, né, do ponto de vista do projeto Across Seven Seas, eu procuro fazer na divulgação dessas informações que possam somar, né, na vida do público 50 a mais, que é o meu público-alvo, né, para que promovam de alguma forma o envelhecimento ativo, uma vida independente, saudável e ativa, né, perante a sociedade. E na parte da saúde, foco bastante a questão da prática do turismo, que promove, né, segundo cientistas que já pesquisei, a parte cerebral cognitiva, e algo que sempre me deixou com muito orgulho de saber que pela prática de algo tão bom que é o turismo, é possível sim, mediante o conhecimento disso tudo também, não é só passear, comprar um souvenir e voltar, não, tem que saber passear, tal, para tirar os frutos disso. E a missão do Across Seven Seas é fornecer o conhecimento, as informações relacionadas à boa longevidade, ao envelhecimento. E gostaria de saber, então, se a missão do projeto Across Seven Seas pode ser útil no futuro da sociedade atual. Olha, Silvia, deixa-me que te diga que só queria aqui reforçar algumas coisas que tu referiste. A primeira delas é, do ponto de vista da neurociência, está mais que provado que uma das questões que mantém a longevidade cerebral é nós aprendemos constantemente coisas novas. A vantagem de viajar, a vantagem de fazer turismo, é que isso faz parte da história. Ou seja, a nossa experiência de turista tem a ver com isso. Agora, e a vantagem do ponto de vista, mais uma vez, da economia, de um tipo de turismo deste género, é que as pessoas têm mais tempo, tipicamente têm uma carteira maior do que a carteira dos jovens, portanto, há aqui a possibilidade de nós termos uma oferta turística mais complexa. O que é que eu chamo mais complexo? Imagina o seguinte, tu tens um museu, oferece-te uma visita guiada sobre um determinado tema. Então, para um turista deste género, podes ter um workshop de manhã, um almoço temático e à tarde vais fazer a visita guiada. Isto eu chamo uma oferta complexa. Há outro aspecto importante que também referiste, que é tirar as pessoas da sua zona de conforto, da sua rotina e... no caso, obviamente, das pessoas mais velhas, dentro daquilo que é seguro, promover-lhes alguns contextos em que eles são de facto obrigados a interagir e fazerem coisas diferentes, que não estão acostumados. Não é? Podem ser as coisas mais variadas, mas isto obriga o cérebro a encontrar novas soluções e novas respostas. Um outro aspecto também interessante tem a ver com a atividade física, que obriga a pessoa a mexer-se. Não é? Nós estamos a fazer turismo, sempre andamos mais, sempre nos mexemos mais, nos movemos mais. Ainda, se esta atividade turística tiver alguma componente manual, algumas ofertas que começam a entrar na área exatamente do lifelong learning, que entra, por exemplo, eu ir a um país qualquer, ir ao Japão e aprender a caligrafia japonesa, por exemplo. Ou seja, mexer com as mãos, porquê? Porque há uma relação direta entre o movimento das mãos e o cérebro, e estamos a perder um bocadinho isso com esta digitalização toda da nossa sociedade. Eu não sou neurocientista, mas infelizmente já não me lembro da resposta, da explicação, porque senão partilhava convosco, mas eu lembro-me que
tenho um neurocientista, meu amigo, e que ele me disse que não foi à toa quando nós entramos em lockdown, que todos nós nos pusemos a cozinhar, a fazer artesanato, enfim, a mexer com as mãos. Isto tem uma razão própria de ser. Não sei explicar, já não me lembro. Ele na altura explicou-me, olha, fica para outro podcast com um neurocientista para tu pôres essa pergunta. Mas isto para dizer que, de facto, a promoção do envelhecimento ativo é fundamental. Aliás, toda a estratégia da União Europeia para os próximos 10 anos e toda a estratégia mesmo da Organização Mundial da Saúde está desenhada com base na promoção do envelhecimento ativo, ou seja, que é sociedades mais saudáveis. E claramente que um projeto como o teu enquadra-se perfeitamente nisso. Enquadra-se também numa outra coisa que é abrir horizontes às pessoas. Ou seja, toda a parte de educação que tu fazes, toda a parte de abrir apetite, mostrar o que é que se pode fazer, o partilha da tua experiência. Para quem trabalha também a área do retalho, como nós trabalhamos dentro da 40+, temos uma solução própria para esta área do retalho. Nós sabemos que é fundamental que as lojas tenham pessoas com quem os consumidores se identifiquem. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu já não tenho, ao ver o que tu fazes, ao ver o teu trabalho, eu se tiver a mesma idade que tu, já não posso ter a desculpa de mas ela faz isto porque é mais nova que eu, não é? Não, é uma pessoa tal e qual, se ela pode, então a questão fica, se ela pode eu também posso, se ela faz eu também consigo fazer, e se eu agora não consigo fazer, o que é que eu posso fazer para que consiga? E aí voltamos à tua pergunta anterior, o que é que eu posso fazer? Pode passar por ou ir à procura, ou numa outra esfera que é do ponto de vista de cidadania. Por exemplo, nós aqui em Portugal estamos divididos em bairros e os bairros têm uma gestão que nós chamamos a junta de freguesia, não é? Já não me recordo a nível de Brasil como é que era. Lembro que é o prefeito, é o equivalente ao nosso presidente da Câmara, mas esta é uma divisão geográfica inferior. As juntas de freguesia têm ofertas turísticas, de passeios, enfim, para pessoas com menor poder aquisitivo. Portanto, é fundamental que as pessoas o façam, é fundamental que se crie aqui formas que estimulem as pessoas a saírem de casa, fazerem coisas novas, conhecerem outras pessoas, experimentarem outras coisas. Isto é um fator de promoção da longevidade, sem dúvida. Que bom saber, Ana, bom ouvir. E de fato aqui na freguesia dos Olivais eu identifiquei prática em que se levam os idosos para a praia. E isso também no Porto, também atividade governamental, assim como na freguesia, levando, promovendo atividades turísticas para os mais velhos. Fico muito feliz e gostei muito de saber então que a Croce Vencis colabora aí, sem dúvida, uma sociedade mais positiva, justa e, para tudo aquilo que nós almejamos. Fico realmente muito feliz com suas palavras. Ana, muito obrigada por essa oportunidade. Poderíamos ficar aqui mais horas, conversando, mas sei que sua agenda super comprometida de atividades muito legais. Então, lhe agradeço muito. Eu é que agradeço, Silvia, esta oportunidade. Obrigada, Ana. Muito obrigada conta mesmo. Comigo sempre for preciso. Muito obrigada. Obrigada, tchau.